Olá a todos. Bom, meu nome é Wenderson Carlos, sou professor de música da ONG Casa de Teresa Cunha e estou fazendo esse vídeo direcionado aos instrumentistas de percussão da ONG, ok? Bom, a nossa aula ela vai ser uma aula introdutória sobre a leitura de partituras de percussão. Quando a gente começou as aulas esse ano, eu já tinha proposto alguns exercícios para justamente a gente conseguir tanto a leitura dos outros instrumentistas como dos instrumentistas de bateria, dos percussionistas. A questão é que por causa dessa pandemia a gente teve que dar uma pausa nos trabalhos e agora a gente vai recomeçar esse trabalho de forma remota. Então eu espero sinceramente que todos possam ajudar, todos possam se esforçar, achar meios de fazer os treinamentos que nós vamos fazer nas próximas aulas e essas aulas e essas aulas elas serão mais direcionadas para justamente o público de percussão, ok? Estou usando aqui o programa é, Encore para fazer os exemplos do que a gente vai fazer. E para que a gente consiga justamente aprender a fazer isso daqui. O exercício um, o exercício 2, o exercício 3, o exercício 4 e o exercício 5, que em comunhão com os demais instrumentistas a gente teria um sonzinho até legal. Que seria esse daqui agora, ó. Olha como ficaria legal. A bateria aqui embaixo, certo? Então, nós temos aqui um trabalho de leitura de partitura que vai facilitar não só a vida de quem está iniciando na carreira de percussão, como também vai ajudar bastante na hora que a gente estiver tratando das necessidades que a ONG vai ter quando a gente estiver tocando, tá certo? E com isso, termos um leque muito maior de estudo, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero que vocês compreendam, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que o estudo de partituras necessitam de muitos pontos dos quais eu preciso chamar a atenção de vocês. Mas se vocês não estiverem dispostos, se vocês não estiverem prontos para poder fazer esses estudos, vocês vão ter dificuldades. Então eu peço que tenham um pouco de paciência, eu peço que tenham um pouco de força de vontade, para que a gente possa passar por todo esse trabalho, por toda essa parte de teoria, da melhor maneira possível, tá bom? A primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre a questão do som dos instrumentos.
Nós temos aqui uma partitura que é feita na clave de Sol. Nós sabemos que os instrumentos na clave de Sol, eles são os instrumentos melódicos. E que a clave de Sol, ela está dando nome às linhas e os espaços no pentagrama. Só que os instrumentos de percussão não tiram notas, com exceção de alguns, é claro, o xilofone, o tímpano, né? Então, esses instrumentos, eles conseguem tirar notas, mas todos os outros instrumentos de percussão, na sua grande maioria, eles não conseguem variar de som. É apenas aquele som que eles têm afinados e somente ele. Então não há necessidade de eu ter uma clave, como é o caso da clave de Sol, da clave de Fá, da clave de Dó. Eu não tenho essa necessidade, porque o instrumento ele só vai tirar uma única nota, então eu não preciso ver essa variação de sons que esse instrumento vai dar. Por isso, a clave que é utilizada na partitura de percussão é essa daqui, ok? Então, toda vez que a gente estiver trabalhando, toda vez que vocês verem essa clave ou esse formato aqui no início da partitura, você já sabe que é um instrumento de percussão, ok? Mas de todo o resto vai continuar, tá? Que a gente tem o nosso compassozinho definindo a quantas batidas por compasso vai ter, certo? Então é isso que eu quero que vocês prestem a primeira atenção, é isso. A segunda coisa é a questão do instrumental. O pentagrama que vem trabalhando o instrumento de percussão, ele tem umas diferençazinhas em comparação a outros instrumentos. Então eu tenho aqui certas alturas e que vocês perceberam que saíram sons diferentes. Quando a gente está falando em termos de altura sonora, se ele é mais agudo, se ele é mais grave, ou seja, se ele tem um som mais fino, se ele tem um som mais grosso, isso vai vir do tipo de instrumento e o formato dele. Quanto maior for o instrumento, por exemplo, o bumbo, por exemplo, quanto maior for o instrumento, mais grosso é o som, mais grave é o som, que a palavra certa é grave. E quanto menor é o instrumento, mais agudo ele é, mais fino ele é, como por exemplo, o tarol, a caixa, ou o pandeiro, por exemplo, o tamborim. Então, quanto for menor o instrumento, quanto é menor o instrumento, mais agudo ele é. Então, ele vai ficar na parte mais superior da, da, do pentagrama. E quanto mais grave ele for, quanto maior ele for, ele vai estar mais abaixo do pentagrama. Por isso eu tenho ó, o prato, o tarol e o bumbo. Professor, e as outras linhas e outros espaços não tem nota não? Tem também. Só que é aquela coisa, conforme eu vou vindo, certo? Conforme eu vou vindo, eu vou diminuindo, eu vou baixando e deixando o som cada vez mais grave. Então, toda vez que vocês forem ver uma partitura que tem todos esses tons, significa que aquelas baterias completas que a gente vê nas bandas dos grupos de música, tipo as bandas de forró, desses grupos musicais que fazem sucesso hoje na mídia, que vocês vê aquela bateria enorme, cheia de tambores, que a gente não chama aquilo de tambores, a gente chama de tons. Cada uma dessas notinhas que estão aqui descendo é um tom diferente, passando pela caixa, surdo e bumbo. Ok? Então toda vez que vocês verem isso daqui, significa que eu tenho uma outra grande passagem, outras baterias que eu posso assim executar no meio de uma música. Só que por base de alguns grupos, a grande maioria dos grupos que não tem condições de ter uma bateria daquela, eles acabam adotando somente este modelo: prato, tarol e bumbo, bumbo e surdo. Pode ser que em alguma partitura venha uma que, no nosso caso, né, da uma que nós não temos essa condição de ter um instrumento dessa natureza, de tantos tons. A gente vai sempre estar trabalhando com o prato surdo, o bumbo, prato, tarol e bumbo. E de vez em quando a gente vai ter o surdo aparecendo aqui no segundo espaço, ok? Mas normalmente a gente vou estar trabalhando com vocês bumbo e surdo na mesma altura. Ok? Olha como é que fica, ó.
ok? Então é dessa forma que se está trabalhando a questão da leitura de partituras. Professor, só tem isso? Não, eu posso acabar tirando notas um pouco mais, ó. Conforme o prato vai aparecendo, e vai aparecendo também tem. E aí eu venho, ó. Esse prato aqui de baixo, pronto, é até mais baixo esse aqui. Então, conforme ele vai aparecendo aqui embaixo, eu estou sim demonstrando a grande variedade de sons de percussão que eu vou estar trazendo. Desde o prato aberto, como também o prato do cimbal, o agogô, certo? Então, toda vez eu vou estar exemplificando cada som de instrumento para poder executar. O que que vai fazer essa diferença? É o tamanho dele. Se eu ver que é um instrumento menor, eu sei que ele está mais em cima. Se eu estou vendo que é um instrumento maior, eu estou vendo que ele tem que ser mais embaixo. Então traz essa diferenciação. Eu quero colocar que eu tenho o meu prato, que eu tenho o meu tarol e eu tenho o meu bumbo. Ah, e eu quero o surdo também. Tá aqui. Então, toda vez que eu vou estar trabalhando com esses instrumentos, é só basta eu olhar quem é que vai estar fazendo a sua parte. Pode acontecer numa partitura, pode acontecer numa partitura, vir todos os instrumentos embutidos de uma vez só. Por exemplo, aqui ó, eu tenho aqui o prato, certo? Aí eu venho aqui, eu tenho o tarol, e eu venho aqui, eu tenho um bumbo. Deixa eu fazer aqui bonitinho. Rapidinho. Aí eu vejo aqui, ó. Tá tudo junto e misturado aqui na história, né? Só que é aquela coisa, ó. Eu sei que eu tenho aqui meu prato aqui em cima. Bem aqui no meio, ó, eu tenho o meu tarol. E bem aqui embaixo eu tenho o meu bumbo. Então, todos eles estarão executando ao mesmo tempo. Só que eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que, se eu sou só prateleiro, se eu só toco prato, então eu vou tocar só essa parte aqui de cima. Eu vou esquecer esse resto aqui. Se eu sou tarol, eu vou ler só essa aqui do meio. Vou esquecer as outras pontas. E se eu sou o bumbo, eu vou tocar só aqui embaixo. Para que todos juntos façam isso. Certo? Ah, e como é que é só o bumbo, professor? Só o bumbo. Como é que é só o tarol? Esse som fininho que aparece, esse tipo um sininho que tá batendo junto quando eu boto pra tocar, é o metrônomo do programa, viu? Ele tá relacionando a velocidade que eu tô tocando, ó. Certo? Algo muito bom para quem toca instrumento de percussão. Quem consegue tocar ouvindo o metrônomo sem perder a velocidade, acompanhar o metrônomo direitinho, significa que tem um bom ritmo. E como é que é só o prato? Então, é isso. Quando você for ver a sua partitura, você vai só se guiar na sua parte da partitura para poder executar. Pode acontecer também o seguinte, ó. Pode acontecer também o seguinte, de eu estar colocando aqui uma partitura e eu não fazer essa diferenciaçãozinha como como deveria ser, de tudo completinho, bonitinho. Só um minutinho aqui. Pronto.
Eu posso muito bem chegar aqui, ó. Perdão, deu aqui um errinho aqui. Rapidinho aqui eu conserto. Vou colocar aqui a voz mesmo. Pronto. Aí o que acontece bem aqui, ó. Quando eu tô tocando, pode aparecer essa lacuna. Eu tenho aqui o meu tarol, eu tenho aqui o meu bumbo, tarol, bumbo, e aí em cima o meu prato executando. Significa o quê? Que uma hora o tarol toca, outra hora o bumbo toca. Professor, e aqui esse aqui fica em silêncio, não preciso bater bem aqui? Não precisa. Então, toda vez que você for tocar, se por acaso acontecer de você precisar tocar junto, você toca. Como é esse caso aqui, ó. Nesse caso aqui, eu vou tocar. Nessa hora eu toco o tarol sozinho, toco tarol e bumbo, só tarol, só bumbo. Pronto. E o prato direto, sem parar. Ó. Então é desse jeito que você vai fazer a sua leitura da sua partitura. Você lendo a sua partitura conforme você está executando, você lendo a sua partitura conforme está sendo mandado você fazer a sua parte, vai dar tudo certo, tá bom? Bom, essa é a nossa aula de introdução. Na nossa próxima aula eu vou estar explicando mais sobre a questão dos valores das figuras, como é que eu sei que isso aqui eu tenho que tocar mais rápido, como é que eu tenho que tocar mais devagar, quando é que eu toco, quando é que eu não toco. Isso tudo a gente vai ver na nossa próxima aula, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.